muita gente passou por isso de não ser aprovado por um nome, né? E porque todo ano alguém passa por isso. Exato, todo ano alguém vai passar por isso. Não tem como, né? A característica que define muito o seu próximo ano é a resiliência, né? De tentar entender, é um processo de luto, né? Pela expectativa criada e uma aceitação. Eu cheguei na Santa Casa, mano, aí eu li aquele corredorzão, assim, sabe? Tipo, histórico e tal. Aí eu falei, não, mano, agora eu vou ganhar. É aqui. Todo mundo passou. Fez isso, né? Pela mesma coisa do que você tá passando, Todo mundo fez besteira. Ninguém sai ileso. Aí quando eu abri a porta era um interno. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, velho, você esqueceu do plantão. Tipo, são 10 da manhã. Cara, é aquele negócio, o diamante só é lapidado sob pressão. Apesar de a gente estar no meio do rio, da Amazônia, assim... Tipo, tinha como fazer uma boa medicina. Tipo, as pessoas vão te levar, se você é bem formado e vem de uma boa instituição. Fala pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Vinícius, sou mentor aqui do 7º ano residência. Sou atualmente também residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. E aí pessoal, aqui é o Gustavo Naufal, também sou mentor de estudos do 7º ano e residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Pessoal, estamos começando mais um 7º Talk. A gente vai agradecer muito o João da MedMasters. Então, você que está procurando marketing médico, você que está procurando inteligência artificial, alavancar sua carreira dentro das redes sociais, chama o João, que com certeza ele resolve isso para você. O cara é fera. E hoje, nada mais do que um grande elemento do 7º ano. LeBron James. Nosso LeBron James. Fala. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Gilmário, sou mentor aqui do 7º ano. Sou cirurgião geral, formado aqui pela Santa Casa de São Paulo. Fiz faculdade na Bahia, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, lá em Salvador. E estou aqui em São Paulo já há 4 anos, trabalhando como cirurgião agora esse ano. E seguindo aí no 7º ano, junto com a rapaziada aí. É isso aí, Gil. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente, para poder compartilhar um pouco da sua história. Tenho certeza que vai ser muito útil para o pessoal. O primeiro tópico que a gente queria abordar é que você discorresse um pouco como foi a sua faculdade, como você conheceu o 7º ano, quando que você começou a consumir os conteúdos e como isso te ajudou também para chegar a ser aprovado em uma grande instituição em São Paulo e tudo mais. E, cara, uma coisa também, Gil, acho que muita gente sempre pergunta pra gente, né? Tem dúvida, assim. Qual foi o insight que você teve? Tipo, o estalar de dedos que você falou, cara, quero ser cirurgião, quero trabalhar como cirurgião geral, e depois, posteriormente, uma subespecialidade e tudo mais. Foi algum rodízio da faculdade que você viu cirurgia, você rodou, ou foi algo que você entrou já sabendo? Cara, eu quero fazer cirurgia, é um negócio que eu gosto, tenho alguém na família, já acompanhei. Como é que foi esse pensamento? Beleza, vamos lá. Então, eu sou baiano, né? Sou do interior da Bahia. Estudei lá, me formei lá e depois me mudei para Salvador para fazer a faculdade lá, na capital, na Escola Baiana de Medicina, na Baiana. E quando eu entrei, eu sempre quis ser cirurgião, teoricamente. Eu sou o primeiro médico da minha família, não tenho nenhum médico formado antes de mim. Então, eu cheguei na faculdade já querendo ser cirurgião, mas não tinha muita ideia. Só via série, assistia um House, assistia Grey's Anatomy e tal. Via a galera ali operando, então achava aquilo massa. E achava uma formação meio que completa ali, o cara podia fazer alguma coisa prática, podia ter alguma coisa clínica associada e tal. Então, sempre quis ser cirurgião por causa dessa ideia externa que eu tinha, né? Sim. Mas é claro que quando a gente entra na faculdade, tudo muda, né? Tipo, a gente tem contato com outras coisas, outras especialidades e tudo mais. Mas logo quando eu entrei, eu tive aula de anatomia, basicamente, assim. A gente tinha uma parte de anatomia muito prática lá na Bahia, lá em Salvador, com contato com cadáver, peças frescas e tudo mais. Então, aquela parte prática ali me deixou muito mais... Reforçou ainda mais o desejo de poder praticar aquilo ali, fazer cirurgia, técnica cirúrgica, começou a ter as monitorias e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, e tinha essa parte de anatomia, tinha um processo seletivo lá pra gente ser monitor, né, de anatomia. E tinha um professor meu que era cirurgião, que era o coordenador dessa monitoria. E eu acabei fazendo a prova, fui monitor de anatomia, depois fui monitor de técnica operatória, fiz o liga de clínica cirúrgica, liga de trauma, e fui ao longo da faculdade, tipo, desenhando toda a minha carreira para cirurgia geral, basicamente, assim. Então, só acabou reforçando aquele desejo que eu tinha, aquela curiosidade, na verdade, que eu tinha antes, mas que eu não sabia se realmente iria se perpetuar. Então, meio que meu desenho na faculdade, assim, foi por causa dos professores que eu tive ao longo da faculdade e as formações complementares que eu tive ao longo do curso também. De liga, monitoria, de clínica, de trauma, etc. Então, meu desejo de fazer cirurgia foi basicamente esse, assim. E vir para São Paulo também foi uma decisão meio difícil, sabe? Por vários motivos, na verdade.
Eu sempre quis vir para São Paulo fazer formação aqui, por aquele desejo que a gente tem de viver uma vida em outro estado, em uma capital um pouco maior, com hospitais com uma complexidade um pouco maior, mas também o fato de deixar a família lá, essa coisa toda, é um outro lado que pesa bastante também. Mas eu tinha um grupo de amigos que até a gente estava conversando antes de começar aqui e tudo mais, a gente tinha esse desejo de vir fazer essa formação aqui, né? E aí a gente se reuniu no início do internato, assim, a gente criou um grupo eram cerca de uns 8 amigos, assim, e começou a estudar para vir para aqui para São Paulo. Tipo, só eu queria fazer cirurgia, tinha outros que queriam fazer GO, outros que quiseram fazer neurocirurgia, anestésio, rádio, e por aí vai. E aí a gente optou por fazer esse grupo de estudos na época do internato. E durante esse grupo de estudos, foi meio que na pandemia essa época. Então, o internato fechou, a gente tinha algumas aulas basicamente online ao longo da faculdade. Não tinha muito campo de prática, basicamente, porque tudo fechou, então as faculdades estavam restringindo até os internos a participarem das atividades. E foi nesse contexto até que o 7º ano surgiu. Show de bola. Nesse mesmo período da pandemia, né? E aí, como estava todo mundo ali, rede social, a gente basicamente estudava online, consumia material de online e tal, surgiu o pessoal do 7º ano, que eram baianos, mas na época eles moravam aqui em São Paulo. E a gente começou a consumir o conteúdo deles. Tipo, basicamente era no Instagram, algumas lives que eles faziam. Naquela época era a diversão de todo mundo, era live. Sim. Seja do Gustavo Lima, seja a live do 7º ano, assim. Então, basicamente, a gente começou a consumir bastante esse conteúdo. Isso já no primeiro ano, né, do internato, basicamente. Quando foi no 2º ano, eles já tinham uma trajetória nessa parte de mentoria, cursos de entrevistas e tudo mais, que naquela época o processo seletivo ainda era um pouco diferente do que era hoje. Tinha uma prova prática muito forte também das grandes instituições, no HC, na Paulista, Santa Casa, etc. E tinha uma entrevista também. Tipo, eu peguei essa fase ainda. Então a gente tinha que, além de apresentar o currículo, que hoje até alguns lugares você manda ainda e tal, mas os chefes do serviço te entrevistavam. Sim. A gente teve essa mesma experiência na prova da Paulista. Exato. É uma experiência meio traumática, assim. Cara, eu gostei. Não, é legal, cara, mas na hora que você entra, você tá numa mesa, você vai sentar na cabeceira e tem 10 chefes te olhando, você fica meio... Cara, eu vou ser sincero, eu tava muito tranquilo, velho. Depois que você senta e fica de boa ali o negócio, vai fluindo. Mas, cara, na hora que você entra, o caminho da porta pra cadeira, cara, parece que dura uma eternidade. Todo mundo de olhão assim, você... Depois eu conto essa história aí, como foi minha entrevista, se quiser. Aí, beleza. Aí a gente tinha esse curso, eles tinham um curso de entrevista pra essa parte e essa parte de mentoria também, além de outras coisas, né? Que era da comunidade Padrão Total lá que eles traziam. CPT. Né? E aí, junto, já próximo às provas, criou-se o Q7, que foi prévio a essa parte do 7º ano. Então, eu como aluno ainda, eu consumi esse material como estudo para as minhas provas de residência, basicamente. Então, eu adquiri o material deles, fazia as questões que eles traziam para as provas de São Paulo, para a gente voltar para o HC. E aí vim para São Paulo. Aí servi um ano na Marinha e tal, para essas provas, e depois vim para São Paulo. Quando já estava aqui, no R1 de cirurgia, na época, eles estavam precisando de alguém para poder complementar o trabalho do Q7 ainda, antigamente, das partes de cirurgia geral, fazer questões inéditas e tudo mais, com casos clínicos, comentados e tal, voltado para as provas. E aí, uma dessas amigas minhas desse grupo de estudos, que tinha passado no HC na época, em GO, só que ela veio para cá antes de mim, porque como eu fiquei um ano na Marinha, ela veio para cá, então quando eu cheguei aqui era R1, ela já era R2 no Hospital das Clínicas. Ela falou, velho, então o pessoal tá precisando de alguém para poder fazer questão de cirurgia, e eu sempre gostei de educação médica, assim, eu sempre me envolvi ao longo da faculdade, sempre fui monitor, fiz monitoria, fiz liga, sempre queria continuar como supervisor e tudo mais, e no meu Instagram pessoal antes, tipo assim, eu já fazia postagem de casos clínicos, tipo, mesmo antes dessa parte, assim. Mesmo sem saber, né? Mesmo sem saber. Aí ela falou, vai ser que você gosta muito disso. Ela foi monitora junto comigo ao longo da faculdade e tudo mais. Ela falou, você quer participar e tal? Eu te indiquei e tal. Eu falei, quero. Aí, óbvio, né? Tipo, sempre quis, na verdade. Né? Sempre teve a intenção, sempre tive a intenção, cara? Sempre tive a intenção de seguir esse caminho. Só não sabia onde é que eu ia começar, né? As oportunidades vão aparecendo, exato, né, cara? Assim, eu sempre quis assim, terminar, depois voltar pra minha faculdade, alguma outra faculdade, ser professor e tudo mais. Eu sempre quis trabalhar com educação médica. E aí ela me chamou, aí na época o Lucas marcou uma reunião comigo e tal, discutiu pra saber o que é que eu esperava, apresentou os propósitos e tudo mais. E aí eu comecei ainda como Q7, né? Que era fazendo as questões. E aí depois o 7º ano foi crescendo, o 7º ano residência foi crescendo, aí a gente foi ampliando pra parte de mentoria internato, criando as plataformas e tudo mais. E aí hoje eu tô nessa parte, né? Da mentoria de cirurgia e com os alunos e ainda nas questões e seguindo aí com vocês agora aqui também. Show de bola. Antes de a gente prosseguir com a conversa, eu vou explicar para o pessoal que não sabe o que é o Q7. Muitas vezes a gente deve estar... Que raios é o Q7? Q7. Para quem não sabe, o Q7 era um banco de questões criado
por pessoas que faziam HC na época, né, Gil? E o Gil, que depois veio da Santa Casa, para criação de questões inéditas baseadas nos casos clínicos reais, com bastante imagem, com bastante profundidade. Então, se eu não me engano, tinham mais de 3 mil questões, tanto da USP São Paulo, baseado no modelo do Hospital das Clínicas, e também baseado nas questões do Enare na época. Isso. Eu, na mentoria, cheguei a usar o Q7 e vou dar um relato, cara, que eu só acertei a questão da Paulista esse ano, que era uma questão, que era uma rotura do músculo papilar, porque eu fiz uma questão exatamente do Q7, que falava assim, paciente com sopro irradiando para axila, rotura de músculo papilar. Eu só lembrava isso. Cara, na hora que eu vi a questão, eu falei assim, eu tenho certeza que ninguém vai acertar isso. E o Q7 me deu o raio dessa questão. Cara, e até hoje, assim, o Q7 ele é um banco de questões que ele ajuda muito na preparação. Eu lembro que, cara, tem uma questão de lá que eu não esqueço. Eu não lembro qual foi a prova que caiu, mas caiu um negócio sobre isso. Era uma coisa sobre a apneia transitória do recém-nascido. Eu não lembro muito bem, assim, o caso clínico que era, mas é basicamente um bebê que parava, tipo assim, parava de respirar e como é que você tratava. Aí eu lembro que tinha alguma coisa de cafeína, cara. A primeira vez que eu fiz essa questão, eu falei, cafeína, não, isso aqui tá errado, velho. Tira isso aqui, velho. Isso tá errado. E aí, cara, depois você vê uma questão muito diferente, ainda mais que essas grandes instituições, por exemplo, USP São Paulo, Santa Casa, Unifesp, gostam de questões contextualizadas, não é uma questão solta, assim. Ela pega um caso clínico, ela contextualiza o que ela tá cobrando de você. Você ter acesso, você ter contato com uma questão mais elaborada, te dá um diferencial muito grande. Não só para tua vida, para a prova de residência, cara, até como um médico, assim. Você lê um caso clínico, você raciocinar em cima de um caso de um paciente que são pacientes reais, os casos, então foram coisas vividas realmente, você tem uma bagagem maior. Sim. Então, cara, é um diferencial muito grande. E, Gil, uma coisa que eu te perguntar, cara. Tipo assim, quando definiu tudo mais, queria cirurgia, como foi essa questão de passar um ano na Marinha? Tipo, você já queria passar um ano na Marinha? Acabou que você foi chamado, tipo assim, pô, fui chamado, vou ter que trancar? Ou já era uma vontade que você tinha? Vamos lá. Essa história também é boa. Quando eu já sempre quis, na verdade, servir as Forças Armadas, né? Tipo, sempre queria participar desse processo e tal, ter essa experiência. Sempre que servia a Marinha, na verdade. Servir em navio, participar de alguma coisa assim. Sempre assistia muito filme disso. Queria viver essa experiência assim. E aí, quando eu cheguei para próximo do final do curso, é que na Bahia é um pouco diferente como é em São Paulo, por exemplo. Lá a gente, claro, todo homem que se forma é obrigado a se alistar, teoricamente. Só que lá não tem tanta gente querendo assim. Então acaba que sobram vagas e muitas pessoas são obrigadas mesmo a servir. Tipo, aqui em São Paulo, até como tem um número maior de médicos e tudo mais, até sempre mais pessoas querendo, até faz prova durante o processo para poder escolher para onde é que quer ir lá e tudo mais. Então eu queria servir na época. Tinha amigos meus que já tinham servidos por vários motivos. Primeiro porque eu queria viver essa experiência um pouco diferente para saber como é esse mundo por fora, assim, também da prática médica militar também, como é que era a rotina de navio, como é que um médico vai atuar em um navio. É uma experiência de vida, cara, que você não vai ter outra oportunidade, né, cara? Qual a experiência ser médico dentro de um navio militar, entendeu? Tipo, o que é que você vai fazer? Porque você sabia como era o hospital, mano. No navio não tem nada, assim. É você com sua mochila de resgate e mais nada, né? Passando mal ainda. Exato. Tem uma prancha ali. Uma prancha que tá meio quebrada, que não funciona muito bem. Aí tem um monitor que, segundo informações colhidas, funciona, não funciona. E aí, cara, te vira. Tem de pirona e dá teu jeito. Exato. E aí eu queria servir. E quando chegou próximo no internato, eu decidi que eu queria realmente servir a Marinha. E aí eu fui me alistar, né? Aí quando você vai se alistar, você fala se você é voluntário ou não, né? Desse processo. Então, eu cheguei lá no dia do alistamento, quando me formei como médico, falei que eu era voluntário, que queria servir. E aí o cara lá ainda pergunta, o soldado pergunta a você, você quer ter alguma força, que você tem interesse e tal? Aí eu falei, não, quero servir... Tem aquele papel, né? Que você preenche, aquele papel que você coloca o marco X lá, e você... Não, quero servir, sou voluntário para servir a Marinha. E aí, eu lembro que na época eram 20 vagas, assim, para entrar na Marinha, lá em Salvador, na época. E aí 16 pessoas queriam. E aí sobraram, tipo, umas quatro vagas que não tinha ninguém. Eles, tipo, chamaram obrigatoriamente algumas pessoas pra ir. E que foram 4 amigos meus da minha faculdade até na época. E aí depois saiu a lista e tal. E aí a gente foi pro processo de curso de adaptação e tudo mais. Só que, então, o outro motivo que eu queria também servir, além de ver essa experiência de viver como é que seria um trabalho médico militar dentro de um navio e tal e tudo mais, era para o processo de você poder trancar a vaga de residência médica
e juntar um dinheiro na época, até porque eu queria Fazer um pé vir de para meia, São né? Paulo. Tipo assim, a custo de vida aqui, eu já imaginava que era, hoje eu tenho certeza que é muito alto. Então a bolsa de residência não Não dá sustenta conta, aqui, não não dá dá nem conta, perto. ainda mais porque você tem que morar no hospital. Geralmente os grandes hospitais são em bairros que os aluguéis não são baratos. Não. E os caras já sabem disso, então eles já cobram preços. Os caras são Sabem médicos. que é médico, Exato. Então já não é cobra médico, dá barato. pra pagar, né? Exato. Então, não dá pra custear. Então, já queria servir pra juntar uma grana, viver a experiência e depois ir pra São Paulo e seguir minha vida normalmente. Sim. E aí, foi basicamente isso que aconteceu. A primeira etapa de servir na Marinha deu certo, como voluntário. Só que na época que eu era sexto ano e eu vim pra São Paulo prestar as provas, eu não fui aprovado nesse primeiro momento. Tipo, eu fiquei na época, eu passei para segundas fases, etc. E aí eu fiquei assim, sei lá, em 29 na Unicamp, na época em cirurgia geral, e aí chamou até o 28. Nossa Eu senhora, fiquei que por uma desespero. pessoa pra chamar. E tipo assim, eu tava no curso de formação na época, lá no Grupamento de Fuzileiros Navais, em Salvador, porque hoje lá em Salvador a Marinha se forma, né? O curso de oficiais e tal. E aí assim, já tava certo que eu ia ser chamado. Os caras de lá já tinham falado comigo, não, ó, você vai entrar, vai rodar. Fica tranquilo, Não, vai fica rodar. tranquilo. Fica tranquilo, Não, mano. Fica tranquilo. É, tipo, eu não- Meia-noite eu te conto, né? Meia-noite sai a lista. Exato, e aí eu tava de boa, né? E aí, tanto que na época, nesse curso de formação lá, você fica uma semana quartelado, você não pode voltar pra casa lá. Mesma coisa, né? E aí você não pode nem usar celular. Tipo, você Isso, chega, aí ó, o comandante falava, ó, fala com os seus pais e tal, manda recado se você quiser, avisa que você vai ficar uma semana sem telefone, que você vai participar do curso aqui. E aí eu falei, comandante, tô num processo aqui de seleção, provavelmente eu vou ser chamado essa semana e tal, então talvez eu precise usar o celular ou alguma internet só pra ver se saiu a lista pra poder eu dar andamento à minha matrícula. E aí eu ficava, tipo assim, todo dia à noite, quando acabava Entrava. o curso, eu ia na sala lá deles e tal, dava uma olhada e nada, E ansiedade. E a ansiedade, tipo assim, já tava na semana tranquila, né, as Forças Armadas, nem passava sufoco, e ainda de noite tinha que passar por isso aí. Aí acabou que uma pessoa que ia pra outro lugar não foi, Nossa. e aí não me chamaram. E aí, tipo assim, eu perdi a vaga nessa época na Unicamp. E como que você lidou com isso, cara? Porque muitas pessoas passaram uma por sensação- isso esse sensação ano. bizarra. Não, foi assim, foi horrível, velho. Vou Ainda dizer mais que, tipo assim, você cultivou aquele sentimento de, cara, já passei. É. Já tô garantido. Aquela quebra- Tô de boa. exato. Tipo, você tava meio que num momento prime life, assim, cara, tô fazendo a marinha que eu quis fazer, vou ser chamado num Exatamente. Pô, um serviço ser top. Unicamp, entendeu? E aí foi assim, foi complicado porque eu já tinha planejado meio que meu ano, assim, sabe? E aí, tanto de carga de trabalho, que eu ia ter que agora aqui mudar de novo, os plantões que eu ia fazer, provavelmente não ia conseguir fazer mais, porque agora o tempo que eu ia ter que estudar. Sim. E você tem que entender que nas Forças Armadas não é você que faz seu tempo. Tipo, você tem uma carga horária meio que pré-programada, mas tudo pode mudar a qualquer momento, porque você está à disposição 24 horas por dia para poder servir, a depender do que apareça. Então, basicamente, quando isso aconteceu, aí foi um baque grande, assim. Até porque eu não ia estudar mais nada, não ia fazer mais nada, ia basicamente trabalhar, aproveitar um pouco a vida naquele ano ali e tudo mais. E aí eu terminei o curso de formação nessa época, que eram cerca de 40 dias ali, basicamente. E aí eu tive que voltar a estudar de novo. Aí voltei a estudar, matricular em curso de pré-residência de novo, para seguir o estudo novamente. Só que aí meu ano mudou basicamente inteiro, porque nesse ano eu fiquei na Marinha, tinha meu salário fixo lá, que você ganha pela sua posição, né? Na Forças Armadas pelo seu soldo, e fiquei basicamente com isso. Porque eu tinha minha carga horária lá. Não era tão baixo, já mas era tão- Já é bem puxado. Exato. E aí eu tinha que usar aquele tempo que eu tinha para estudar de novo, naquele ano. E também eu não pegava muitos plantões, porque assim, como eu servi na época em base naval e navio, sempre tinha missão saindo, então eu não podia me comprometer com outro plantão fixo, porque às vezes podia ir para algum lugar, não ia ter como passar. Então, cobrir basicamente- alguém também, né? Exato, eu ficava basicamente estudando durante a Marinha naquele ano, com o meu salário fixo da Marinha, e dava uns plantões aleatoriamente. Ainda era Covid, então a pandemia estava no auge nessa época, era a segunda onda de pandemia, então os hospitais de campanha estavam com uma demanda muito alta, então basicamente eu trabalhava com Covid, e na Marinha também nessa época lá na base naval. E aí comecei a estudar novamente, aí só que até eu engajar de novo no estudo, tipo assim, passar essa... Que demorou de entender, que, porra, não é possível que eu não passei e tal. Naquele grupo de amigos que eu falei, todos tinham passado. Sério? Na verdade, Nossa. eu e um colega aqui não passamos só. E ele queria neurocirurgia. E assim, ele tinha estudado muito também. Hoje ele faz Paulista, inclusive. Sério, cara? Como que ele chama? Danilo Dantas. Ele tá lá Danilo na... Dantas. ele é Ele é agora R3, R4 agora. Ele é Boa. R4. Eu conversei com o R3 esses dias. Vou ver se eu aí, conheço, aí a gente voltou a estudar junto, aí a gente virou uma dupla, né? E aí basicamente seguimos esse ano junto aí. Aí no final desse ano, aí eu prestei as provas de novo. Aí eu fui aprovado na Santa Casa e ele foi aprovado na Paulista, né? Puta, Depois show de bola, show. desse segundo ano. E aí vim pra cá.
Cara, como eu disse, muita gente passou por isso de não ser aprovado por um nome, né? Porque todo ano alguém passa por isso. Exato, não tem todo como. ano alguém vai passar por isso. Não tem como, né? E a característica que define muito o seu próximo ano é a resiliência, né? De tentar entender, é um processo de luto, né? Pela expectativa criada e uma aceitação. E eu queria que você falasse, hoje você poderia ter feito Unicamp, você não foi chamado, e hoje você é cirurgião pela Santa Casa de São Paulo, né? E eu geralmente gosto de falar que tudo tem um motivo, né, cara? Sim. Você consegue ver isso? Você consegue ver, tipo assim, que o seu lugar era pra ser na Santa Casa? Cara, ontem falei até com vocês mais cedo, né, que eu tô participando do congresso agora e tal, então eu encontrei amigos do HC lá, amigos da Paulista, encontrei amigos de outras instituições que fizeram faculdade comigo e cada um foi fazer especialidade em cada serviço, né? E cada serviço tem seus benefícios, peculiaridades e tal. E ontem eu tava falando com eles lá, que assim, eu não me arrependo nunca, tipo assim, acho que fui muito feliz no meu destino de ter caído na Santa Casa, assim, porque tipo assim, eu sou muito realizado com a minha formação em cirurgia geral lá, nesse serviço, assim. E hoje, esse ano, que eu tô basicamente trabalhando e tal, e tendo contato com pessoas que tiveram outras formações, que basicamente quando você fica na residência, você só sabe quem são seus R iguais, seus R mais e tal. Você não sabe a pessoa que tá em outro hospital como é lá, você nem sabe como é dentro, como as salas cirúrgicas tem, o que é que eles operam lá, o volume deles, você meio que sai por cima, mas cada um fala o que quer, né? Você não sabe a realidade. E você sabe vivendo, né? Exato. Você sabe lá dentro do... Aí depois, quando você sai pra trabalhar, você tem contato com outras pessoas já no campo de prática real mesmo, que já é o dia a dia. E aí você vê, pô, essa pessoa aqui tal, e você sabe que a sua residência não deixa de desejar em nenhuma outra residência, sabe? Tipo, claro que uma residência tem uma coisa a mais que tem outra, e no final você vai se complementando no plantão com outro colega de tal coisa, numa outra equipe com outra coisa, e por aí vai. Mas, assim, eu gostei muito da minha residência de cirurgia da Santa Casa, de cirurgia geral. Tipo, sou muito realizado por ter feito lá. Não sinto remorso algum por não ter passado e tal. Eu acho que, no final das contas, eu fui muito feliz nesse destino. Exato. Aí, assim. Quando eu fiz a prova da Santa Casa, até fiz a primeira fase, né? E aí, por sinal... aí eu, nesse segundo ano que eu prestei prova, fiz as provas e tal, passei para as segundas fases, etc. E a prova da Santa Casa, da primeira fase, foi a minha pior prova. Caramba, tipo, foi a minha menor nota. E aí, nesse ano, eu fiz a prova da segunda fase, não tinha ido bem na primeira fase. Eu, não vou passar para a segunda fase da Santa Casa e tal, que merda, sei lá o quê. E tinha prática, né? E tinha prática ainda. Tiraram esse ano, achei a prática. Tiraram esse ano. Foi, ano atrasado, enfim. Retrasado, exato. Aí, do nada, tipo assim, anulou, sei lá, 4 questões e eu tinha errado as questões. Aí eu ganhei os pontos. Aí eu passei pra segunda fase porque anularam as questões. Caramba, assim, porque senão eu não ia passar. Então eu passei pra segunda fase de cirurgia meio que nas últimas posições, assim. Pra segunda fase, né? E aí fui pra segunda fase. Aí na época eu tava estudando por provas anteriores, os casos clínicos, etc. Eu não fiz curso de segunda fase, assim, não é nada. Aí os amigos meus que já tinham passado, tipo, no HC e tal, a gente meio que se reuniu novamente. Pra te ajudar? E falou, velho, cada um vai montar um caso aqui. Fez um OSC lá. Exato, então a gente fez umas questões lá de prova prática, etc. E eu fui prova da Santa Casa, tipo assim. Mas meio desenganado, porque eu já tava lá embaixo e tal. Eu falei, vou lá e tal. Esse é o segredo, estar desencanado sem pressão. Sim, aí eu fui, aí eu cheguei na prova, aí começou as estações. Eu lembro de todas as questões até hoje, assim. Aí, cara, eu lembro que eu comecei por preventiva, foi minha pior estação, assim. já dá aquele baque inicial, já entra assim, na... O cara me olhava assim, eu respondendo, eu falei, mano, lascou, agora já era, velho. Mas beleza, eu tava Clínica lá. Médica da Paulista, Clínica Médica da Paulista. Ia respondendo assim e tal. Aí depois eu fui pra estação de cirurgia, mano, eu lembro até hoje, estação de cirurgia. Eu cheguei, aí era um trauma. Era uma criança que tinha caído, tava brincando e tal, não sei o que, e caiu em cima de um tanque de lavar roupa. E é um famoso trauma do tanque. Só que, mano, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nossa, tipo, nem de eu trauma nunca do vi. tanque. Eu ouvi agora. Eu também, mano. Eu nunca ouvi. Só que a gente estudou, hein? Só que, tipo assim, antes, até meus professores falavam isso, a gente vai fazendo prova e tal, tem um trauma muito peculiar de criança, que é quando a criança tá andando de bike e bate o guidão da bicicleta. É do lesão de lesão de pâncreas, epigastro e tal. Exato. Aí, tipo assim, aí chegou, a questão era assim, a criança tava brincando, que não sei o que lá, caiu com a barriga em cima do tanque. Aí, mano, imaginei o tanque, a pia de lavar roupa, aquele negócio Viajaram assim. o negócio. Você foi genial, aí cara. Aí perguntava, qual é o órgão mais lesado no trauma? Aí eu falei, mano, como assim? A criança caiu, bateu o tanque. Aí eu escrevi alguma coisa. Eu não escrevi a resposta, eu escrevi uma outra coisa. Aí eu escrevi
Aí, mano, deu 10 segundos assim. Aí eu lembrei do guidão da bicicleta. Falei, mano, como assim, criança? Aí eu falei, velho, já me lei em preventiva mesmo. Quer saber? Eu vou apostar tudo aqui. Exato. Aí eu risquei o que eu escrevi trauma pancreático. E, tipo, era a resposta, tá ligado? E o Tipo Precep olhando lá. e o Zero cara, assim, pressão. com a cara assim, não, você errou, velho. Mano, Tenho certeza esse cara disso. errou. Aí eu falei, mano, eu vou apostar nisso aqui. Eu já tô aqui Boa, mesmo, é cara. isso. E aí foi, tipo assim, tirei ideia nessa estação, que foi uma estação que muita gente não acertou, Caramba, porque cara. era um caso completamente peculiar, que não é nada... Difícil demais raciocinar na hora, cara. Exato. Você Aí manda muito depois, bem. quando eu fui pra Santa Casa, assim, eu teve uma discussão sobre trauma do tanque. Aí eu falei, mano, não é possível que isso existe. E tem esse trauma do tanque, aí criança não pancreática e tal. Aí depois disso, aí eu fui pras outras estações, não sabia se eu tinha acertado ou não. Mas, velho, eu saí muito confiante daquela minha ideia, sabe? Aí nas outras estações eu fui desenrolando e tal, e acabou. Aí fui pra segunda fase, pra entrevista, né? A gente teve... Curiosamente, a gente passou pela segunda fase prática e pela entrevista também, então é legal que a gente pode se Cara, discutir e com isso. que situação horrível é fazer prova prática. A gente né? na Paulista, a prova prática são 2 provas no mesmo dia. A primeira, e aí depende... Eu optei por fazer a prova multimídia primeiro, antes Sim. da prática, porque eu achei que são 50 questões e 50 minutos com imagem. Então é uma prova que exige muito raciocínio rápido e são questões longas. Preventiva tinha aqueles textos, né? Sim. E aí eu lembro, eu saí da prova multimídia e a gente foi pra prova prática em seguida. Pedi até pra ir no banheiro e nem podia, era Sim. direto, né? E aí chegou na estação, comecei por clínica. E eu, cara, tinha Nossa. estudado muito, cara. Meu fim de ano eu estudei muito pra essa prova prática, que eu tinha ido muito mal na prova prática da USP Ribeirão, que o Vini até passou lá e eu fui muito mal na prova lá. E aí, cara, você vira, começou a estação, 5 minutos, cheguei lá pra ler o caso, e geralmente a Unifesp tem o costume de cair procedimento. Sim. Tem esse padrão de cair procedimentos. E eu falei, clínica, eu vou focar em procedimentos. Sabia todos decorado. Beleza. Chegou lá, seu João, 82 anos, tarefa 1. Realize avaliação física funcional do idoso. Eu falei assim, cara, falei, não é possível, velho. Eu estudei tudo. De procedimento. Agora, avaliação física funcional do idoso. Sim. Eu lembro que eu olhei pro chão assim, cara, eu comecei a pensar no meu resumo de geriatria. Olhei pro cara, pro ator, fiz umas perguntas. Aí você olha o pras cara- coisas na mesa. você que entra... eu posso usar Exato. aqui? A orientação era entrar, ver o cenário. Sim. Eu comecei a fazer umas perguntas para ele e eu sentia que ele falava não. Tudo era não e muito rápido. Falei assim, cara, então é avaliação física mesmo. Puxei no meu resumo, falei, é o Time Up and Go Test. Aí eu olhei pro chão, tinha uma marcha. E aí você começa a desenrolar na Sim. estação, cara. Exato. E foi o que você falou. Eu comecei a lembrar do meu resumo e muita gente zerou. Eu devo ter tirado uns 4, 5 na Foi bem, estação. foi que, bem. tipo Já tá assim, muito à frente, que me né, colocou também. dentro, É. cara. Porque na multimídia eu fui, se eu não me engano, acho que eu fui a pior nota dos que passaram. Só que na minha prática, por conta de eu ter ido bem em geriatria, Exato. me colocou pra Comigo dentro. foi muito assim, eu tinha ido muito mal na primeira, tava lá atrás, aí, velho, por causa dessa questão, assim, as outras eu fiquei meio que na média e tal. Mas como foi uma questão essa aqui muito peculiar, e eu, tipo, basicamente fechei a estação, eu subi, tipo assim, 30 e tantas posições e fiquei na lista, entendeu? Sim, Cara, genial, e aí, cara. E aí, tipo assim, fui pra entrevista depois. Aí, mano, quando eu cheguei. Aí nunca tinha ido na Santa Casa na minha vida, assim. É e aí bonito eu, lá, cara, é bem bonito. aí eu cheguei, mano, com currículo e tal. Fui de terno lá, cheguei na Sim, entrevista. é legal, né? Aí, Suando, mano, eu frio. lembro que eu cheguei, aí eu, tipo assim, eu tava em um bairro muito longe, assim, eu peguei o metrô, mano, de terno, assim, Nossa, com o nossa. currículo embaixo do braço. aí Indo pra guerra. eu olhava no metrô, eu falei, mano, que loucura isso aqui, um calor das horas de terno e tal. Aí eu cheguei na Santa Casa, mano, aí eu li aquele corredorzão, assim, sabe, tipo, histórico e tal. Aí eu falei, não, mano, agora eu vou ganhar. É velho. aqui. É, É exato. aqui. É o Lebron. É aqui, entendeu? Aí, mano, eu cheguei, entrei, aí rolou a entrevista e já tava meio que, tipo, tinha treinado muito a entrevista, assim, então, tipo, sabia tudo do meu currículo, tinha algumas pesquisas que eu sabia que eles iam bater muito essa parte de pesquisa e tal, então tinha visto tudo, e aí foi basicamente seguiu meio que a linha que eu já tinha desenhado, assim, sabe? Então eu fiquei muito confortável ao longo, assim. Então foi bem legal, Que assim, bom, deu o final cara. deu tudo certo, né? E, cara, comenta um pouquinho pra gente. Tipo assim, como é que foi porque ainda tem muita entrevista, né? Tanto que a gente fez entrevista na Paulista. São poucos lugares que tem hoje, porque na verdade não chega a ser uma entrevista onde tem pontuação de arguição, É né? tipo, é uma tabela. É uma análise assim, curricular, Que, né? Isso, exato. só que o cara tá te vendo. Tem uns lugares que você só manda, Isso. uns lugares que você só manda e uns lugares que a pessoa... Você tem que ir presencialmente. Presencialmente só entregar, ele meio que vai fazendo um Isso. checklist. E aí ele assim. pode perguntar do trabalho, aí É. sim, né? Mas não existe pontuação por defesa de currículo.
Então, por exemplo, eu não preparei absolutamente nada da minha entrevista. Sim. Eu fui lá e falei assim, cara, eu vou ser eu sei quem eu sou, Sim. eu sei que eu quero muito estar lá, vou transparecer isso e é o meu Sim. currículo. Eu que montei, então eu sei o que está lá, eu sei o que eu fiz. Sim. E basicamente isso. E, cara, justo eu ia te perguntar. Tipo assim, como é que foi essa sensação de entrar, ver grande parte dos chefes, assim, da cirurgia, do serviço que tu vai entrar e, cara, Santa Casa é um serviço extremamente renomado, então Demais. tem uma aura ali no local, você já entra, você sente que o ambiente Pressionado. é mais É. pesado ali. Sim. Foi assim, eram 2 dias de entrevista, eu lembro. Era, tipo assim, 2 dias seguidos. Eles dividiam os candidatos em 20 e 20 e tal, uma coisa assim. Acho que eram 40 que passavam para a segunda fase, algo do tipo. E aí, eu caí no primeiro dia. Aí você ficava meio que num auditório grande, todos os 20. E aí, mano, não conhecia ninguém. Tipo, eu não sabia ninguém que tava ali. Aí eu cheguei, sentei lá no fundão, fiquei sozinho sentado lá. A galera... Aquele clima a galera lá né? na frente resenha. Porque tinha a galera da Santa Casa, tinha feito faculdade, se conhecia e tal. E aí eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, mano, vou ficar na minha aqui. Eu sentei lá no fundo com um currículo assim, fiquei esperando a minha hora, era por ordem alfabética e tal. E aí eles, quando chegava a sua hora, a pessoa do processo seletivo te chamava, né? Ia te guiando e aí você ia para outro lugar. Aí lá na Santa Casa tem um corredor assim, num dos prédios, que são as salas do departamento de cirurgia. Aí, então, tipo assim, tem a sala do pâncreas, a sala do fígado, a sala do estômago, a sala da coloprocto. Então, eram várias salas, como se fossem várias estações assim, e aí o chefe de cada um desses departamentos estavam fazendo as entrevistas. Então, não era uma sala grande que ia entrando um por vez. Então as entrevistas foram feitas por chefes de cada departamento. Caramba, cara. E aí, tipo assim, você não sabia onde você ia cair. Se você ia cair com o cara do pâncreas, do fígado, do estômago. E aí o cara foi me guiando, mano, eu olhando assim pra um lado e pro outro. Onde é que eu vou cair aqui? Tipo, eu já tinha feito antes uma pesquisa, né? Tipo, dos chefes da Santa Casa. Com certeza. certeza. Isso eu Com fiz. certeza. Eu Exato. sabia o nome de cada um, que cada um fazia. Isso é, Exato. é um importante Sim. ponto a ser Sim, tocado. exato. Depois eu vou contar outra coisa que eu fiz também pra outra instituição. Boa. Aí beleza, aí eu cheguei, entrei, aí o cara foi me levando assim, parou na frente da porta do fígado. Aí eu fui entrevistado pelo assistente do fígado nessa ocasião. Aí eu entrei, aí eu entreguei meu currículo pra ele, quando eu cheguei, sentei e tal, dei bom dia, me apresentei, aquela coisa toda. E assim, zero amizade, né? Climaço, assim. Climaço, cara fechado, fechada. Fechada, nem olhou pra minha cara, assim, cara fechada. E aí ele abriu meu currículo, começou a folhear assim, começou pela minha faculdade. Só que assim, eu já tinha colegas da minha faculdade que já tinham feito Santa Casa e faziam vascular naquele ano, ou eram R+, Sim. ou já tinham passado por lá. Então já tinha levado as coisas. Você fez baiana e tal? Excelente faculdade, que não sei o que lá. Aí eu já lançava, sim, professor, sei lá o que e tal. Aí o colega tal agora é seu R2, o tal colega que passou por aqui agora é da vascular, e por aí vai. Já comecei, sim, sei quem é, que não sei o que, e por aí vai. Aí depois, logo em seguida, eu tinha feito iniciação científica, né, para a faculdade e, tipo, um mês e pouco antes, tinha publicado um artigo, tipo, que eu tinha saído na revista. Aí eu imprimi o artigo, assim, coloquei logo em seguida e ele começou a folhear e perguntar tudo, tipo, da pesquisa, assim. Só que um amigo meu que tinha entrado na entrevista comigo desse grupo falou, velho, ele vai parar vai aqui. espremer, Ele vai espremer aqui, tipo assim, ele vai querer saber tudo disso, pra saber se você era um cara que só participou e ter seu nome tava ali, ou se realmente você foi fez. ativo naquele processo. E aí eu levei tudo. Você foi blindado. Exato. Já foi preparado, Tudo que né? ele perguntava da pesquisa, tal. Aí depois ele foi pro currículo na época da instituição para ver o que é que na minha instituição tinha de atividade na época, se tinha ortopedia, se tinha isso, se tinha aquilo. Aí ele foi perguntando muito da minha instituição. E aí, tipo assim, o clima foi meio que aliviando, que aí a gente foi quebrando o clima, depois ele perguntou da Marinha, que eu tinha feito, que eu tinha passado o ano lá na Marinha. E aí foi ficando de boa e tal. E aí no final ele terminou assim, espero que se eu te veja aqui em breve e tal. Aí você já sai falando, opa! Aí eu saí mais de foi boa, bom, foi bom. Aí Foi bom. Aí eu saí mais de boa. Cara, isso é bacana porque, tipo assim, você treina, assim, a forma que você fala, você treina, Sim. tipo assim, transparecer como o Gustavo me falou, cara. Você tem que transparecer você mesmo, não é? Sim, Tipo, você sim. chegar Exato. robotizado. Não, É um negócio que, tipo assim, até quando você treina muito uma parada e você só tem aquele script na cabeça e você chega lá com esse script e alguma coisa muda, Sim. cara, você trava. Você trava. Você, tipo, fica... Sim. E o chefe percebe isso. Você tem que Cara, se conhecer quando- bem, né? Tipo, Exato. saber tudo que você tá levando ali Sim. e pronto, é o que basta. Quando eu entrei, o chefe do departamento virou pra mim e falou assim, eu não quero nada preparado de cursinho, de curso de entrevista. E eu falei assim, chefe, e eu juro que eu não preparei nada. Eu tava sendo eu sabia Sim. eu sabia o meu currículo, eu sabia o que eu tinha feito. Sim. Eu sou um cara comunicativo, eu sou um cara sorridente.
Foi um processo bem formal, eu tava super tranquilo, brinquei com eles e tava blindado, porque eu Sim. sabia o que eu tinha feito de fato. Então, os trabalhos, cara, eu sabia porque eu fiz, e eles perguntaram também, e eu já tava com resposta porque fui eu que fiz. Sim, sim. Né? Então, é uma experiência muito bacana de se passar. E... Você cria uma caixa. Exato. O tempo de você ficar esperando a sua vez, a mão vai suando. Esse é o pior momento, velho. Nossa. Legal. Eu queria mudar um pouco de tópico, que eu acho que muita gente que nos acompanha acaba sendo do norte, do nordeste, Sim. de outros estados. E existe uma grande dificuldade de as pessoas virem fazer prova em São Paulo. Sim. Porque a grande maioria dos serviços estão em São Paulo. Às vezes existe esse desejo de grupos de virem para São Paulo para ter essa formação completa. E é um trâmite difícil. Não tem como você ficar pagando passagem de avião Sim. toda vez. Então, como que você fez? Eu sei que tem pessoas que às vezes alugam um apartamento e passam um mês aqui. Tem pessoas que realmente fazem esse bate-volta. Como que foi pra você? Se você puder orientar o pessoal quanto a isso. Então, nessa primeira etapa que eu vim, é sempre ideal, se você conseguir, você logo passar um período aqui. Então, porque você vai economizar um pouco, né? Tipo, de passagem aérea, que geralmente é o maior custo em si. Se você já conhecer aqui, geralmente assim, hoje em dia, como tem bastante gente que veio da minha faculdade pra cá, ou já se conhece, a gente tem uma rede de apoio interessante. Boa, assim. legal, cara. Então, alguém mais novo que vem, geralmente fala comigo, fala, ó, posso ficar na sua casa, que eu vou fazer prova da Santa Casa. Então, tipo assim, eu sempre abro minha casa pra galera que vem da Bahia pra cá. Então, as pessoas vêm, fazem um curso, ou vêm fazer a prova, e dormem no meu apartamento tranquilamente. Tipo, então, não tem nenhum problema. Assim, eu acho que isso é a principal rede de apoio. E assim, às vezes a gente não quer falar, porque, esse cara, quando eu era segundo semestre, ele tava no 6º ano. Mas, olha, assim, o fluxo de apoio, assim, existe, independente, às vezes, de você não conhecer a pessoa fisicamente, sabe? Tipo assim, algumas pessoas que não me conheceram durante a faculdade, às vezes mandam mensagem, assim, porque alguém falou e tal, você que vai fazer prova Santa Casa, o Gil tá lá, fala com ele e tal, aí eu falo, aí geralmente eu falo, se você quiser vir, ficar aqui em casa no dia da prova, pode vir e tudo mais. Então, quando eu vim fazer prova, tinha amigos meus que já estavam aqui, então eu fiquei na casa deles na época, em algumas provas, sei lá, tinha uma prova que acontecia muito no começo, que não dava pra ficar muito tempo. Sim. Aí eu vinha, fazia a prova e ficava na casa deles e voltava. Às vezes, quando chegou uma época que tinha prova toda semana, basicamente, aí eu juntei com esse grupo de amigos na época, a gente veio pra cá, a gente alugou um Airbnb, que ficou mais barato, assim, em conta, então a gente alugou um Airbnb pra todo mundo, a gente dividia meio, mano, todo mundo dormia na sala, no quarto ali, ficava todo mundo... E até um ambiente, cara. Exato. Tipo assim, você vê o outro estudando. Exato. É um ambiente que os 8 estão com o mesmo objetivo. Exatamente. Né? Deve ter sido uma resenha. Aí a gente basicamente alugava um Airbnb com uma pessoa que vinha, dividia ali aquele período, fazia as provas e voltava, assim. Aí depois, quando tinha as segundas fases, que aí ficava algo mais independente, que aí cada um, às vezes, uma pessoa não vinha, a outra não passava, ficava aí por não isso. tem muito o que ser feito. Exato, mas aí às vezes eu vinha. Quando eu vinha sozinho, geralmente eu ficava na casa daquele amigo, que eu fiquei sozinho quando eu fazia aquela prova e tudo mais. Então, eu acho que o principal e mais interessante, não só financeiramente, mas por ter um contato, assim, tudo mais, é manter essa rede de apoio, porque você, tipo, Legal. o cara vai te dar um suporte financeiro que você vai economizar com aquilo ali. Sim. Ele, às vezes, vai te dar até uma força, assim, porque, mano, você viu que o cara já é residente, tá aqui e tal, então vai te dar um gás naqueles dias que você vai estar ali. Exato. Eu lembro que o dia que eu mais revisei foi o dia que eu vim pra casa desse amigo meu. Na época ele fazia aparelho. Ele era cirurgião geral já. E tava do IANSP. Ele tava estudando pra fazer aparelho digestivo. Eu cheguei na casa dele, um monte de livro de cirurgia geral, assim e tal. Bateu aquele... Aí eu falei, mano... Aí eu sentei na mesa dele enquanto ele tava na residência lá no IANSP. Dali. Sentei na mesa dele estudando. E aí deu um gás, assim, sabe? Legal. Nos últimos dias pré-prova. Então foi bem interessante. O ambiente molda muito, né? Exato. Então, acho que as duas formas primeiro, você ter essa rede de apoio, tipo assim, não se acanhe em mandar mensagem pra alguém que você já conhece. Sempre vai ter alguém, assim, sabe? Sempre tem alguém que é o seu estado e tal, que você vai poder tirar esse contato e ter essa rede de apoio. Ou se juntar com alguém, alugar algum Airbnb e tudo mais, que vai facilitar esse processo aí. E você sempre quis vir pra São Paulo fazer residência? Sempre foi um seu sonho isso? Sempre foi. E quando você chegou aqui, a gente tá falando de uma mudança de cidades completamente opostas, né? Sim. Você veio de uma cidade ensolarada, Sim. Litoral, uma Sim. tranquilidade, e você vem para um caos, Sim. né?
Quem vive em São Paulo sabe que a cidade é cinzenta, Sim. é frio, a cidade vive 24 A relação horas. das pessoas é diferente. A relação também. das pessoas não tem aquela às vezes aquele calor que você Sim. tem em uma cidade um pouco mais calma, interiorana. Como que foi pra você esse processo de adaptação, de conhecimento de pessoas? O que você pode nos dizer? Cara, quando eu vim pra cá, eu tava servindo a Marinha nesse ano, na época, e aí na Santa Casa, assim, como eu falei, eu tinha ficado um pouco longe, subi muito na segunda fase, mas eu passei meio que na segunda lista, assim, segunda e terceira lista. Então saiu meio que de última hora, a lista segunda da Santa Casa saiu tipo fevereiro, assim, a matrícula já ia ser daqui a 2 dias, depois já ia começar basicamente. Aí tinha um amigo meu da Marinha, que ele tinha passado aqui também pra cardio e tal, e aí ele vinha pra São Paulo também, pra Paulista, ele faz a Ritmo hoje lá, inclusive, Que também. legal, cara. Aí a gente saiu da Marinha na época, a gente veio de carro pra São Paulo. Que isso, Da Bahia? velho. É, da Bahia. Quantos Aí, dias? 2? O que aconteceu? Eu não tive férias, né? Eu passei 2 anos, mano, estudando. Sem férias. Um estresse Parabéns. absurdo. Aí eu falei pra esse amigo, falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro e vamos... tipo assim, tinham 10 dias, desde aquele dia até dia 1º de março. Ele falou, vamos de carro de aqui de Salvador até São Paulo. Aí a gente veio, tipo, por todas as praias de Salvador, sul Sério? da Bahia inteiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aí chegou, tipo, na Bahia, ou em São Paulo. Cheguei em Santos, primeira praia assim, e fui pra São Pra Paulo, São capital. Paulo. Aí no outro, cheguei tipo, em São Paulo, 10 da noite, do dia 28 de fevereiro, dia 1º de março, eu tava na Santa Casa. Que assim. isso, que animal. Puta, E história eu nem tinha genial. onde morar ainda, assim. Eu falei, mano, eu só vou. Aí, na É época, isso, cara. um é desses isso. amigos aí, desse grupo de amigos, já tava aqui fazendo HC, anestésio. Aí eu fui pra casa dele, falei, velho, não aluguei apartamento ainda e tal, que tudo de última hora. Ele, não, fica aqui em casa. Aí eu fiquei na casa dele, nesse primeiro mês, e aqui em São Paulo. Então tive esse contato, assim, essa adaptação. No primeiro momento aqui, tinha ele aqui e tudo mais, então eu fiquei na casa dele nesse primeiro mês. Só que ele fazia HC, eu fazia Santa Casa, né? Tipo, Distante bem longe. demais. ele mora na frente do HC. Então, tipo assim, ele atravessava a rua e tava lá. Eu tinha que, tipo, ir todo dia pra Santa Casa e voltar e tudo mais. E aí, nessa questão, tipo, de ensolarado e frio e tudo mais, logo que foi no segundo mês que eu já tava aqui, eu passei a rodar na vascular, né? E aí na vascular é um horário meio que aleatório. Caótico, assim. a Você chega vascular é 4 caos, da né? manhã, tem 40 pacientes internados, você vai avaliando todo mundo, aí você chega, acaba de terminar as visitas lá, tem outra visita 9 da noite e você chega em casa. Aí não, agora eu vou dormir pra acordar amanhã, 4 da manhã, voltar pro hospital. Sobreaviso. Aí os caras te ligam, ó, chegou uma oclusão arterial aguda, volta. Você quer, mano? Eu tava lá no HC, eu tinha que voltar pra Santa Casa de novo. Aí eu falei, não vai dar. Não tem Aí um dos amigos meus da Santa Casa, que eu tinha conhecido lá durante esse mês, falou, velho, aqui no meu prédio tá alugando um apartamento, você não quer vir pra cá? Aí eu falei, mano, eu não quero nem saber como é. Não Vambora. sei. Mano, só bora. Eu vou É entrar perto, aí, eu vou bora. entrar aí amanhã. Aí eu levei minhas coisas e fui pra esse apartamento que é o que eu tô até hoje, basicamente. E aí eu lembro, essa época era engraçado, assim, que eu indo pra vascular, eu tinha que às vezes chegar aí de madrugada, ou tipo 3 da manhã, assim. Velho, era muito frio. E eu não tinha adaptação aqui em São Paulo. Eu não tinha casaco, não tinha roupa de dormir de frio. Eu lembro que eu botava, tipo, 2 calças jeans assim, botava todos os... Você jura por Deus, enrolava, duas calças jeans? enrolava o jaleco no pescoço, assim, mano, R1, e saía, assim, tipo, Genial, pela mano. rua, fazendo um zumbi. A galera me olhava assim, mano, estranhaço, Que esse velho. cara... Tipo, 4 da manhã indo pro hospital, assim, pra chegar muito frio. Eu falei, mano, esse lugar não vai dar pra mim, velho, não Cara, vou me adaptar nunca, é velho. difícil, né, cara? Eu vim de uma cidade que também é um calor infernal. Exato, Fui velho. pra Mogi fazer faculdade que era cinza, só chove. Sim. Eu lembro que eu falo pra minha mãe que eu fiquei 3 meses sem ver sol. Eu falei, Sim. cara, que absurdo, Não, né? era bizarro, velho, era bizarro, era muito frio, velho. Hoje em dia eu tô de boa, mas esse ano de R1 aí Essa Foi, adaptação foi trash. foi trash, foi puxado. Show. Show. E, Gil, cara, conta pra gente essa história que você falou, por exemplo, pô, tava andando, 4 da manhã com o jaleco enrolado na cara. Tipo, teve alguma história, assim, da cirurgia geral que você lembra que te marcou muito Durante a positivamente? residência. Alguma cagada de R1 É. que você possa falar, alguma história engraçada. Alguma... Tinha que ser o R1 que fez isso aí, né? É, todo R1 faz uma cagada grande. Sempre. Você teve alguma? Cara, isso aí tem todo dia. Até vai continuar tendo, É, e né? assim, isso eu falo sempre pra galera que hoje eu trabalhando lá no Hospital da Secundária Santa Casa, como eu falei pra vocês, lá na Zona Norte e tal, então eu tenho contato com residentes da Santa ainda e com residentes de outros lugares. E sempre tá acontecendo merda assim, sabe? E aí os caras ficam estressados, ficam assim, falei, velho, fica tranquilo, tipo, todo mundo passou Fez isso, né? pela mesma coisa do que você tá passando, Todo assim. mundo Todo fez mundo besteira. fez besteira. Ninguém sai ileso. Ninguém essa... sai ileso, sabe? Tipo assim, não é. Tipo assim, obviamente, né? Por causa que você vai usar esse argumento Não. pra ficar de boa, né? Sim, com Mas, certeza tipo assim, Tentar levar as coisas mais, tipo, não... todo mundo passou por uma, tipo assim, por uma dificuldade, por um desafio, assim, da residência, no R1 e tudo mais. Uma história engraçada, assim, que
logo quando eu cheguei, é que eu fui dar meu primeiro plantão na Santa. Eu comecei pelo pronto-socorro. E é o estágio mais puxado da Santa Casa. Geralmente, a galera que começa pelo pronto-socorro são as pessoas que já fizeram faculdade lá. Porque já sabe o sistema. Porque já rodaram como internos e já sabe como é o fluxo. Já sabe como é que funciona. Exato. Lá é porta aberta. Então, o fluxo de paciente... Gigante. Pode ter um dia que tá chovendo, vai chegar, tipo... 8 acidentes de moto? Ou pode ter um dia que, mano, vai chegar 50 pacientes, tipo, vai ter fila de SAMU pra você atender e tal. Então é meio complicado. Aí eu lembro que nesse primeiro dia eu cheguei, nesse primeiro plantão, era o plantão noturno, nesse primeiro dia, de 1º de março, aí eu cheguei no plantão, e aí, mano, não sabia nada. Tipo assim, loucura acontecendo, pegando fogo pro pronto-socorro. Eu e minha dupla era um Você cara... parecia uma barata tonta Eu não lá sabia olhando pra pros onde lados. ir. E aí, velho, eu cheguei no plantão e começou o plantão, tocava o plantão, a gente pegou a visita, a passagem e tal. O R1 fica responsável por atender os traumas e ver os pacientes que estão ali, basicamente, que chega de SAMU, fazer o ATLS e tal. E aí, mano, eu queria ir no banheiro. Queria fazer xixi, eu não conseguia, velho. Tipo assim, eu falei, mano, preciso ir no banheiro, só que eu não sabia onde era. Tipo assim, eu não sabia onde era na Santa Casa, tipo, banheiro. E eu fiquei com vergonha de perguntar pro meu R+, onde é que eu ia, tá ligado? Eu falei, mano, onde é que eu vou aqui? Porque eu não sei pra onde ir e tal. Só que toda hora chegava alguém. Eu lembro que quando chegou o finalzinho do plantão, tipo assim, era umas 6h30, 7 horas, mano, eu tava passando mal. E tipo assim, eu tinha vergonha de perguntar... O cara com bexigoma. Eu lembro que quando acabou o plantão, tipo assim, eu saí... próximo ele já passa uma sonda. Né? Saí correndo pra casa, assim, pra poder, tipo, ir no banheiro pra depois voltar. Nossa, mano, essas coisas de R1, assim, era bem puxado, velho. E, cara, assim, a gente sabe que a residência de cirurgia geral é algo muito puxado. Então você tem uma carga horária muito grande, você tem muito plantão, você tem muita cirurgia, principalmente da cirurgia geral, que eu acho que é que tem mais fluxo, né? De todas as cirurgias. Então, como foi isso, cara? Como foi lidar com esses desafios? Como foi lidar com essas privações que a gente sabe, privação de alimentos, você não come muito bem, sono. Lidar com sono. Como é que foi essa história? Isso, assim, em questão de sono e alimento, é uma parte que... De adaptação, assim, tem rodízios que realmente é um pouco mais complicado, tipo, que você não consegue regularizar, né? Porque, ainda mais esse rodízio que tem plantão noturno, tem sobreaviso, etc., é uma coisa que independe de você. Então, eu acho que é um pouco difícil de levar. Tive períodos que eu dormi muito pouco, assim. Tem, inclusive, nessa época de pronto-socorro, eu era R1. Tipo assim, não existe atrasar. Tipo, você não pode atrasar, não. sabe? E aí eu lembro que teve um dia que eu tava de plantão, nessa loucura, assim, de muitos plantões seguidos, eu não conseguia dormir. E aí, eu tava contando pra vocês que rolou um plantão, aí uma cirurgia acabou meio que, começou umas 6h40, assim, e eu não queria sair da cirurgia, tipo assim, e geralmente você quem continuar, começou a cirurgia, você vai até o final. Exato. Era um trauma e não tal. Não existe mudar, né? Não existe mudar, não, já chegou a equipe, não, pode ir embora, residente, dormir e tal. Até não parece. Não era bem assim, né? Aí eu lembro que foi uma cirurgia muito complexa, eu era R1, não fazia nada, só instrumentava basicamente, ficava em pé assim, e aí, velho, acabou a cirurgia, sei lá, já à tarde, só que o plantão começava às 7, só que o R1 não chega às 7. Ele chega, tipo assim, às 4 pra já evoluir os pacientes. Exato. Tipo, você não chega às 7 horas, quem chega às 7 horas é o chefe, você chega antes, pra já conhecer os pacientes, pra quando o plantão começar já tá com tudo já na tá mão. alinhado, né? E aí, na hora que acabou a cirurgia, já tava na hora de eu já pegar o plantão da noite de novo, então eu emendei com outro plantão noturno. Aí fui pra casa. Eu lembro que no outro dia eu tinha que voltar pra poder fazer a visita de novo no outro plantão e eu não acordei. Não? Tipo, não acordei. Aí eu lembro que cheguei, tava na minha casa e, tipo assim, acordei com uma pessoa batendo na minha porta. Puf, puf, batendo na porta assim. Aí eu falei, quem tá aqui batendo na minha porta? Eu acordei assustado. Eu não sabia que dia era. Não conhecia ninguém, né? Eu tava não conhecia ninguém. Desorientado. Eu falei, como é que uma pessoa entrou, inclusive, no meu prédio? Porque aí tem digital, assim, pra entrar na portaria e tal. Aí quando eu abri a porta, era um interno. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, velho, você esqueceu do plantão. Tipo, são 10 da manhã. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei, velho. Você fica desnorteado, cara. Já era. Tipo, já era. Minha cabeça só fervilhava assim. Falei, e agora? Eu peguei, vesti a primeira roupa que tinha, assim, e saí correndo pro hospital. O interno ainda foi gente boa. O interno cara, Exato, imagina se não tivesse esse interno. Ia acordar às 2 da tarde. Sim, aí eu cheguei lá no plantão, aí cheguei pedindo desculpa. Óbvio. Pelo amor de Deus, não sei o que lá, foi mal, não acordei, que não sei o que lá. Aí os R2 falam, vai, não, fica tranquilo e tal, tipo, a gente sabe como é, a gente entendeu e tal, vai lá pro chefe, pede desculpa, fala que chegou agora, não sei o que, e foi de boa, assim. Legal, cara. Os seus foi- R2 foram gente boa. Foi bem tranquilo, assim. Porque justamente isso, tipo assim, todo mundo passou por isso, Sim, sabe? cara, Então, todo mundo as sabe pessoas mais ou sabem como é. Você não pode utilizar isso aí como forma, tipo, de quebrar a mão, ficar ali e tal. Não, mas cara, todo mundo exato. entende sua dificuldade, sabe? Exato. Então, é algo que no R1 é difícil de se adaptar, essa questão de sono e de alimentação e tal,
mas você também consegue se organizar em alguns rodízios. Não é inferno o tempo todo, sabe? Tipo, você passa um mês ruim, mas no outro mês você vai pra um rodízio que é mais tranquilo, então você consegue equilibrar sua rotina, recuperar um pouco daquele tempo que você acabou perdendo ali de sono e tudo mais. E a questão de trabalho sempre é muito trabalho, assim. Mas é o que eu tava conversando também com uns amigos que eu encontrei ontem no congresso lá. Tipo, eu acho que o que forma o cirurgião geral em si é isso, sabe? É você estar exposto a essa demanda de trabalho, tipo, de administrar o plantão, assim, o trabalho, o plantão e tudo mais, porque geralmente um plantão de cirurgia geral é um plantão um pouco mais sugado, assim, porque beleza, você tem que fazer a clínica ali, atender aquele cara e você tem que operar ao mesmo tempo. Quando acaba a cirurgia, você tem desce. Tem que saber priorizar as cirurgias quando tem que priorizar. Tem que saber priorizar. Então, essa demanda de pacientes de alta complexidade num plantão de cirurgia geral que a gente tem dentro da Santa Casa e tudo mais, eu acho que é o que forma muito bem a gente, assim. Eu lembro de um plantão que eu dei, que lá no pronto-socorro, assim, são 5 residentes por plantão. Um R3, 2 R2 e 2 R1. Nessa época eu era R1. E aí, quando tem cirurgia, aí sobe pro centro cirúrgico o R3, um R2 e um R1. E fica lá embaixo um R1 e o R2 pra tocar o pronto-socorro. Então, tipo assim, os traumas que chegam, as avaliações da clínica médica que chegam de abdômen agudo pra gente avaliar, a interconsulta na cirurgia, um paciente lá na enfermaria perdeu a traqueostomia, vai lá passar a traqueostomia, alguma outra coisa tá acontecendo. Aí eu lembro que nesse dia teve tinha um paciente na emergência, uma hemorragia digestiva muito grave, um paciente etilista e tal, então provavelmente uma etiologia por varizes de esôfago, né? Com hematêmese franca na nossa frente, chegou um trauma de automobilístico muito grave pelo SAMU e depois teve uma explosão numa casa muito próxima e o SAMU trouxe 2 grandes queimados também para essa casa ao mesmo tempo, tipo o marido e a mulher, assim. Nossa. E só tava eu de R1 e o R2. E tinha uma hematêmese na emergência grave, franca, que a gente ia ter que passar um balão esofágico, porque não ia dar tempo de esperar a endoscopia e tal e tudo mais. Então a gente tinha que passar o balão esofágico naquela hora. Tinha um trauma grave para atender entubado que chegou lá pelo grau SAMU. E chegou esses 2 grandes queimados com queimadura de face, vibrício e tal, que tinha que entubar na hora, garantir VL, que o cara não ia ventilar mais. E só tinha 2 pessoas para isso tudo. Tipo assim, foram alguns plantões marcantes na minha vida e esse foram um deles, quando eu era R1. O que foi acontecer? Eu peguei, a gente chegou e falou, velho, agora já era. Tipo, o Cheves também tava na cirurgia. Eram só vocês. Só tinha gente. Aí a gente virou pra, lá na Santa Casa, tem a parte do trauma, assim, da emergência, tem a parte da cirurgia e tem a parte da clínica médica. Então, o nosso chefe estava na cirurgia, nossos iguais também estavam na cirurgia, e só tinha gente, e isso pode acontecer. Tipo, pode. Como é porta aberta, a gente não sabe que vai chegar. Eles levam pra lá e pronto, assim. Aí eu lembro que a gente falou, velho, vamos chamar a clínica pra ajudar. Ajuda. Aí veio os residentes da clínica, a gente falou, velho, entuba esse paciente aqui e tal. Aí o R2 foi passar o balão esofágico num cara lá que tava sangrando. Eu fui atender o trauma que tinha chegado, a residência da clínica foi entubar o grande queimado lá que tinha chegado. Aí a gente conseguiu meio que administrar entre as especialidades, assim, todo mundo se ajudou. E aí depois a galera desceu e a gente seguiu o plantão, sabe? Animal. Mas foi um plantão bem marcante, Caos. assim. Caos, cara, aquele negócio, o diamante só é lapidado sobre pressão. Sim. No final das contas, eu acho que as especialidades com grande carga de estresse, cirurgia geral, neurocirurgia, GO, você acaba só crescendo. Cara. A nossa oftalmo da escola. A oftalmologia também, só que assim, eu acho que a oftalmo ela corre um pouquinho por fora, porque a gente não tem aquele medo de, tipo assim, um paciente morrer. Entendeu? A gente tem não um é tempo urgência a mais pra pensar. Exato. Agora, por exemplo, cara, chegou um grande queimado, você não tem um tempo de chegar, não. Sim. Calma, deixa eu dar uma olhada, deixa eu discutir. Sim. Meu irmão, você tem que agir na hora. É. Você tem que pegar o tubo, você tem que passar no cara, você vai ter que ver o que você vai fazer, você tem que começar a terapia. Então, cara, é muito rápido. Isso enquanto tá acontecendo várias coisas Exatamente. ao redor cara que você... Exatamente. Entendeu? Então, essas coisas assim que eu falo, que o grande formação da Santa Casa de cirurgião geral em si, por essa alta demanda, é o que forma muito bem a gente, assim, sabe? Então, hoje eu vou dar plantão em outros lugares, tal e tudo mais, que chegam essas coisas, e mesmo eu sendo um recém-formado de cirurgia... Você se sente apto a fazer qualquer coisa. É até uma coisa que uma vez eu postei lá no Instagram do 7 e tal, que é um gráfico, assim, que é muito interessante, que quando você forma, você acha que você sabe e tal, depois você leva aquele... É Kruger, alguma coisa assim, sabe? Danny Kruger, né? Danny Kruger. Que tem o topo da ignorância. Exato. Quando você forma, você tá tranquilão, você não, vou dar plantão em qualquer lugar, depois você toma um baque, assim, até você ia se adaptando, sabe? E aí, só que quando eu saí da Santa, tipo assim, essa questão de administrar um plantão, de administrar um paciente grave e tudo mais, tipo, já não é algo que me sofre mais, me deixa sofrendo mais, sabe? Eu já consigo me adaptar muito bem a essa parte, essa formação muito boa passa parte disso. Eu gostaria de saber, se você puder falar, claro, na residência de cirurgia, já que muitos dos nossos alunos também querem cirurgia geral, em relação ao serviço da Santa Casa, quais são os pontos fortes, o que você acha que te diferenciou lá dentro?
a primeira parte, na residência de cirurgia geral, o nosso ponto forte principal, como eu já falei, é o pronto-socorro. Com certeza. Porque é um pronto-socorro, porta aberta, que a gente recebe de tudo. Então, tipo assim, recebe paciente de trauma, grande queimado, recebe hemorragia digestiva pelo SAMU, grau Cobom, etc. E também tem uma porta aberta de demanda clínica cirúrgica muito grande. Lá tem a parte dos atendimentos clínicos, que os pacientes chegam e aí são atendidos, aí um abdômen agudo, um apendicite, coisa assim, tudo mais, a gente absorve, vai. Então o nosso pronto-socorro ali acaba que a gente lida com tudo e de todas as especialidades. A Santa Casa também, como sendo um centro de referência para hospitais secundários menores, recebe também muitos pacientes da cirurgia vascular, da urologia, da neurocirurgia. Então a gente acaba lidando com outras especialidades também em questão de urgência e emergência dentro do pronto-socorro. E a gente também tem assim, essa disponibilidade dessas especialidades a todo momento. Então, chegou um vascular aqui, Isso então é bom, cara. a vascular desce e vem ver, até oftalmo, tipo, chegou um trauma aqui, a gente tem que fazer a avaliação. Liga pro cara do oftalmo, ele vem aqui, avalia, neurocirurgia a todo instante, 24 horas no pronto-socorro, então não tem muito trauma, tem um neurocirurgião à disposição ali a todo momento com a gente, a urologia também, então a demanda de fluxo é muito alta e a forma de a gente poder resolver esses problemas, a gente tendo essas outras especialidades também à disposição, ajuda muito, né? Interdisciplinar, né, cara? Isso faz muita diferença. Exatamente. Então, esse rodízio que a gente tem é um rodízio que a gente consegue formar muito bem, de forma completa, o cirurgião geral e essa questão de administrar um plantão, ter contato com todas as patologias de todas as especialidades, seja neuro, uro, vascular, a cirurgia geral em si, trauma, abdômen agudo em si. Então, e a gente roda muito em pronto-socorro, assim. Então, tipo assim, são quase 3 meses de pronto-socorro no R1 e no R2. Então, é uma parte multidisciplinar que a gente tem bastante tempo empenhado naquilo. Legal. A gente também tem outro rodízio que é nesse hospital secundário que é na Zona Norte, que é o São Luís Gonzaga, que é um hospital da Santa Casa que a gente tem também, que a gente roda um mês lá. Então, a demanda lá também é muito grande. Então, a gente tem uma demanda muito grande de cirurgias eletivas, de pacientes internados. A gente é um hospital normal. Sim. Então, a gente toca a enfermaria, toca o centro cirúrgico, toca tudo. Então, a gente tem um contato muito grande também com cirurgias que só tem a gente lá. Então, e lá também não tem R+. A questão dos grandes hospitais e escolas, tipo Santa Casa, USP, Paulista, é que sempre tem alguém acima de você. Óbvio. Então, tipo assim, quando você é cirurgião geral, beleza. Aí tem uma vesícula pra operar. Mas, velho, tem um cara do aparelho digestivo lá. Tem uma coisa aqui, um trauma vascular e tal, beleza. Mas tem um cara vascular que você vai ligar. Tipo, chega um trauma vascular, tipo, não é o cirurgião geral que vai fazer. Você vai ligar pro cara vascular e vir fazer. Então, você tá participando sempre e você tá vendo ali. Às vezes o cara deixa você fazer alguma coisa e te ajudar. Então, sua formação é completa nisso. E além disso, o networking. Exatamente. Então, eu acho que nosso grande ponto forte, assim, é o pronto-socorro, porque o cirurgião geral, basicamente, ele é formado para atender as urgências e tudo mais. Porque o cara que ele é cirurgião geral, ele não vai basicamente trabalhar com cirurgias eletivas, sabe? Tipo assim, ele até... Você vai ter que dar plantão, Exato, tem que dar plantão, basicamente. Até você entrar numa outra especialidade, tipo uma uro, uma vascular e tal, tudo mais. Então, para formar um cirurgião geral, a vida dele vai ser em volta de plantão, basicamente. Exato. E o plantão é dentro de emergência, sabe? Exato. Então, a formação nossa é muito completa por causa disso, para formar um cirurgião geral em si, assim. Show de bola. E, cara, assim... comentando também as partes das vantagens, o que tu achou, assim, por exemplo, de desvantagem? Uma coisa que, talvez poderia ter sido melhor abordado dessa forma, algum rodízio que tu pensou, tipo, teve uma expectativa grande e acabou que não cumpriu, ou achas que não teve isso? Assim, a Santa Casa, como qualquer outro serviço do SUS, basicamente, ela às vezes passa por períodos de dificuldade de Totalmente, cara. De recurso. Então, tem um mês que a gente não vai ter disponibilidade de um tal fio para fazer uma tal coisa, porque vai demorar de chegar. Então, tipo assim... Isso é normal. Qualquer serviço. Qualquer serviço normal. é basicamente isso. Mas no final de tudo, quando você olha para trás assim e volta para ver... Às vezes essas coisas de, faltou um material para fazer uma tal coisa, ou tal cirurgia que precisa de tal coisa, demora de acontecer, que tem que esperar o material tal chegar. Isso até ajuda você. Exato. Não, te forma para a vida real. Exatamente. Quando você for trabalhar. Exatamente. Então, assim, a dificuldade nossa, basicamente, durante a residência, às vezes gira em torno de algum recurso que vai demorar de chegar ou não tem, por ser um hospital SUS, e com alta demanda, que tipo assim, como é um hospital que o fluxo a gente não muito controla alto, né? em si, teoricamente, às vezes a gente não tem aberto, como saber né, o quanto Sim, de custo a gente vai gastar. Às vezes dobra e a gente não tem como controlar, sabe? Sim. Mas eu acho que as coisas que a gente tem ao redor disso suplementam, às vezes, essa falta, que às vezes acontece de algum material e tudo mais. Porque, tipo, às vezes o paciente está ali, aquele material vai demorar de estar disponível, mas a clínica cirúrgica em volta daquele caso e aquela situação... Não dá pra guardar, né? Não se esquece e não se perde, sabe? Sim. Tipo, a gente não vai
vai deixar de atender aquele paciente. Obviamente não. Por causa daquilo. O paciente às vezes pode demorar um pouco mais e tal, de resolver a situação, mas o contexto de tratamento vai estar ainda acontecendo ali. Então acho que a gente não acaba não perdendo o conhecimento relacionado àquilo, sabe? Sim, cara. Primeiro, parabéns pela formação, pela forma que você falou. Impressionante, cara, o quão completo é o serviço. Eu sou entusiasta, assim, eu gosto muito, defendo sempre. Pô, a gente também, cara. Hoje eu visto o jaleco da escola e, velho, quem falar mal do meu lado, eu não seguro não, velho, entendeu? Porque, assim, é isso, cara. É você defender a sua instituição, Sim. vestir a camisa. É você carregar o peso, Carregar, né? porque isso aí vai ser pro resto da sua vida, Sim, né? exatamente, eu velho. eu até tava falando com os meus professores sobre isso, cara. Tipo, na hora que eu vesti o jaleco, você sente um pertencimento tão grande à instituição Sim. que você preza pela instituição, Sim. né? Passa a não ser só você. Sim, exatamente. Passa a ser a instituição, Sim. o paciente da instituição. Sim. E isso é muito importante para servir de exemplo para as outras pessoas, né? Então, parabéns, cara, pelas palavras, por você ter se formado cirurgião. A gente sabe o quão difícil é chegar, né? O quão o médico tem que passar por processos difíceis e abdicar, né, cara? De família, de amigos. A gente tá passando pela residência, é muito difícil. Você, como cirurgião, deve... Ainda mais pra gente que Pior ainda, que a carga horária é maior. Vem de Então, outro cara, lugar, né? Vem de outra cidade. Pô, veio de uma região super longe. Então, cara, parabéns. Você é um cara muito fera. Muito obrigado por compartilhar isso com as pessoas. Muitas pessoas, com certeza, irão se inspirar em você, não tenho dúvida. Porque muita gente quer, né, cara? E Sim. muita gente passa pelo processo e é legal trazer a realidade. Esse é o nosso intuito, né? Trazer a verdade pra cá. E uma coisa que eu queria saber, que eu fiquei sabendo até... geralmente, cara, quando você se forma na residência, a nossa tendência é sempre atropelar as coisas, né? Já pensa no fellow, Sim. já presta prova, né? E você teve uma experiência na Amazônia agora, não foi? Foi. Você foi pra Amazônia. O que você trouxe de insight de lá, cara, pra sua vida, tipo, pessoal, espiritual, que te fez entender alguma coisa? Como é que era, tipo assim, pra você atender os pacientes lá? Como é que foi... Como é que você, tipo, se virava lá pra conseguir ajudar o máximo de gente possível? Assim, quando eu formei lá, agora já no início desse ano, no caso, né? Eu surgiu essa oportunidade de ir pra Amazônia fazer esse trabalho voluntário. Então, a Amazônia tem algumas atividades, é uma área, você deve saber também, você participou de marinha lá nessa parte, então deve ter um pouco de noção nessa parte. Tem um acesso à saúde muito restrito, assim, às comunidades ribeirinhas, né? A população ribeirinha, assim, tem... a gente às vezes acha que não existe, mas quando a gente aprende na faculdade, tipo assim, ambulância, estação fluvial, cara, isso aí existe. Tem bastante, assim. Eu não tinha a menor ideia, assim. E aí eu surgi essa oportunidade de falar, tem um barco, um hospital que faz atividade voluntária lá na Amazônia. E tem uma equipe formando agora, foi clínico, foi pediatra, GO, foi anestesista, cirurgião, foi radiologista. E era um hospital, tipo, assim, era um barco de 3 andares, tinha até elevador. Tipo, tinha duas salas de oftalmo, os caras operavam lá. Então, tipo, tinha... Faziam catarata, um monte de coisa lá dentro do hospital. Tem 2 salas de centro cirúrgico oftalmológico lá. E 2 salas de centro cirúrgico para cirurgia geral. E aí surgiu essa oportunidade, vieram falar comigo, e aí eu não pensei 2 vezes, não, vou agora. Puta, animal, cara. Exato. Aí eu fui, geralmente eles custeiam tudo para você ser voluntário, né? E aí cheguei lá na Amazônia sem saber nem para onde eu ia, assim. Aí você saí daqui de São Paulo, desci em Manaus, aí chega lá, uma equipe já tá te esperando, geralmente é vinculado a alguma ONG, eu fui vinculado a uma ONG que é da sede aqui em São Paulo, mas que faz atividades na Amazônia. Então eles me buscaram lá em Manaus e me deixaram no porto lá em Manaus, e eu entrei nesse barco hospital que fica lá. E aí a gente pegou, tipo, o Rio Negro na ocasião lá, e saiu, tipo, 12 horas pelo rio, assim, até chegar no outro dia em uma comunidade ribeirinha. Caramba, cara. Tipo, nessa comunidade, assim, sei lá, tinham 10 casas só, não tinha mais nada. E aí eu cheguei, a gente chegou meio que tarde, assim, à noite, a gente só parou ali, todo mundo se conheceu, ficou por ali mesmo, e as atividades iam começar no outro dia. E aí, depois foram chegando, aí chegou uma UBS fluvial, tipo, que é um outro barco, não tem posto de saúde lá, não tem UPA UBS. Tipo, todos os atendimentos lá são feitos por barcos que param lá, tipo, períodos em períodos, assim. Então, a gente não se sabe muito quando vai passar aquele barco. Às vezes, nem médico vai, tipo assim, fazer um exame de laboratório ou vai fazer alguma outra coisa. Geralmente, quando aquela pessoa quer fazer alguma coisa, tem que pegar um barco ali. Eles têm um barquinho que eles chamam de rabeta, assim, que é um barquinho bem pequenininho, que eles vão para Manaus ou para uma cidade maior para poder prestar esse atendimento. Aí eu cheguei lá,
No segundo dia, todo mundo já sabia que ia chegar um barco hospital para atender, então começou a chegar várias pessoas de várias comunidades de Iberê. Então, tipo assim, eu tava no quarto lá que a gente dividia, ficou no quarto lá eu, um dentista que foi também e o radiologista. A gente só via da janelinha os motorzinhos assim, tipo, 3 da manhã, 4 da manhã, chegando assim. Quando eu acordei, eu li assim, velho, tipo assim, um monte de barquinho do lado assim. Aí a gente começou as atividades. E aí a gente fazia a triagem nos pacientes. Geralmente essa UBS fluvial que cadastra os municípios, as comunidades ribeirinhas, já meio que falou, vai chegar barco, tem cirurgião, então pessoa que tinha pedra na vesícula, que tinha hérnia há muito tempo, tinha muita hérnia lá, que geralmente eles trabalham pegando peso, pescador e tal, tudo mais. Então vai ter a possibilidade de operar. E eles chegavam lá. A gente chegava, avaliava esses pacientes no primeiro dia. Foi junto comigo outros cirurgiões, anestesistas que foram do HC, inclusive. Então, tipo assim, elas levaram o equipamento todos dela daqui, ultrassom, pra fazer anestesia com bloqueio. E, tipo, então, apesar de a gente estar no meio do rio, da Amazônia, assim, tipo, tinha como fazer uma boa medicina, né? tipo assim, foi coisa, tipo assim, que elas faziam aqui. Então, tipo, a gente ia operar uma hérnia lá, a gente, mano, não fazia hack no cara. A gente fazia um bloqueio com ultrassom, com a sedação, operava a hérnia e o cara ia embora no mesmo dia. Que isso, cara. Tipo assim, então a gente operou bastante essa parte de hérnia e vesícula, assim. E uma coisa interessante que mais contou, assim, é que assim, a população era muito carente, sabe? Tipo assim, muito mesmo, de saúde mesmo, assim. Eu lembro que a gente ia operar as crianças, a gente tinha uma criança com hérnia umbilical, alguma coisa que a gente tinha que operar, e aí a gente chegava para as crianças assim, falava, chorando, não queria fazer anestesia, aquela agonia e tal, a anestesista brincando com o pai na sala e tal. Aí ele falou, não, fica aqui, como você quiser, a gente vai dar o que você quiser pra você comer depois. O que você quer? Um chocolate, você quer sei lá o quê? E, mano, eles não sabiam o que era isso. Tipo assim, um Kit Kat, não existe isso lá. Aí falaram, o que é que você quer? Ah, tá bom, fica o que? Só quero um peixe frito com arroz, um peixe frito com farinha. Tipo assim, mano, acabava a cirurgia, você dava tipo uma piranha frita com farinha pro moleque, assim, sabe? Tipo, era bizarro. Tipo assim, você... É uma realidade muito diferente, né, cara? Aí era uma situação massa que aconteceu, tipo assim, a gente operou um paciente de manhã. Aí a gente operou a hérnia dele e tal, acabou a cirurgia, a gente foi dar alta no final da tarde, ele ficava durante o dia no RPAzinho que a gente tinha lá. E aí a família dele já dá notícia. Não, a gente operou, deu tudo certo e tal, ia dar notícia. Aí chegou a família no final, aí falou, obrigado por terem feito isso e tal, tipo, a gente não consegue ir a médico há anos e não sei o quê. Aí, tipo assim, a família tinha passado o dia, tipo, no rio, naquele dia, tipo, tinha pescado tudo ali e tudo mais, e, tipo assim, levou a gente pra jantar na casa deles à noite. Caramba, Aí, tipo assim, foi todo mundo jantar na casa deles, tipo, o peixe que eles tinham pescado durante o dia pra gente ter operado o pai deles, sabe? Caramba, que da hora. Então, tipo assim, uma gratidão, né? o retorno, tipo assim, era muito além. Tipo assim, a gente já sabia que a gente não iria ganhar nada, sabe? Tipo, Não, mas a intenção não é essa. só que a gente acabou ganhando muito, tipo, muito, assim. Eu voltei de lá, eu passei, tipo, uma semana lá, eu voltei de lá, tipo, outra pessoa, assim, sabe? Tipo, outra forma de olhar os pacientes, tipo, as doenças e tal, tipo... Até a sua própria vida. Exato. De tipo fato, assim, né? mano, reclamar de algumas coisas, aí geralmente acabava o dia... Aí acabava o dia cirúrgico, eu ia pra vila, assim, conversar com a população, né? Entender como era a vida das pessoas e tal, e tudo mais. Aí eu falei, velho, o que você faz aqui? Tipo, mano, eles não saíam de lá pra absolutamente nada. Tipo, assim, um cara, eu tenho 40 anos, eu nunca saí daqui. Tipo, a vida deles era girar lá. naquilo ali, sabe? Show, cara. Animal, eu tenho muito interesse nisso, nessa parte de trabalho voluntário, porque eu acho que a gente tem que devolver um pouco do que foi proporcionado pra gente, que a gente teve a oportunidade de nos tornarmos médicos, de se alimentar, de não ter tantas preocupações. Então, acho que a gente tem que devolver um pouco disso para a sociedade e o trabalho voluntário acaba sendo uma das melhores formas, né? Uma coisa que eu queria agora, voltando um pouco para a questão da cirurgia, queria saber quais são os seus planos futuros, o que você vai pretender fazer de subespecialidade, como que você está percebendo o mercado da cirurgia geral aqui em São Paulo, quais foram suas experiências quanto a isso, para poder orientar a pessoa que está entrando, para ela já ter uma noção, né? Tem uma noção de como é que funciona, né? Sim. E, cara, uma coisa que muita gente também pergunta, você vai saber falar muito melhor do que a gente, quando você se forma, sempre fica aquela dúvida, cara, será que eu trabalho na cidade grande? Será que eu trabalho na cidade do interior? Como é que você vê, tipo assim, o mercado tanto na cidade agora, São Paulo, cidade gigantesca, quanto nos interiores aqui? Então, vamos lá. Eu terminei agora a cirurgia geral, né? Pretendo prestar a prova agora no final desse ano, no caso, para cirurgia vascular. É a especialidade que eu escolhi para poder fazer a minha sub. Desde o R1, quando eu rodei naquele rodízio, mano, que eu, apesar de enrolar o jaleco no pescoço, eu me apaixonei pela cirurgia vascular, assim. Fiz muitos amigos e tal nesse mês.
Então, é a atividade que eu pretendo seguir. E a parte do mercado para cirurgia geral, assim, falando de São Paulo, não falta, assim, oportunidade, sabe? Porque São Paulo é uma cidade muito grande. Tipo assim, tem muita demanda, né? Tem muita demanda e muito polo, assim, tipo, de hospital. De desenvolvimento. Então, todo lugar que você olha, sempre vai ter um hospital ali. Então, tipo, sempre vai ter um cirurgião ali. Às vezes, naquele hospital não vai ter uma cirurgia grande ou não vai ter o centro cirúrgico, mas sempre vai contar com a avaliação... Tem hérnia, tem visita. De um cirurgião geral. Tipo, aí você tem que saber em que meio você, como cirurgião geral, você vai se inserir. Eu quero trabalhar com cirurgião geral nesse hospital que é SUS, é porta aberta, é mais trauma, etc. Ou eu vou trabalhar na parte mais ambulatorial, que é ambulatório de pré e pós-operatório, só operar hernia vesícula como cirurgia eletiva, que teoricamente é o ganha-pão do cirurgião geral, basicamente são as cirurgias do dia a dia, né, que é o grande volume, basicamente. Então, o mercado na capital para cirurgia geral não tem o que reclamar, sabe? Tipo, se você sai bem informado, sempre vai ter oportunidade para você, assim. Você acaba até escolhendo aonde você quer trabalhar. Até porque eu tenho um networking de você estar numa grande instituição, a pessoa saber que você Exato. é bem formado e ela às vezes te chama para trabalhar, né, cara? Tipo, o seu chefe já coordenam o serviço, então, tipo assim, os lugares que eu trabalho hoje foram, tipo, meus chefes que me levaram, ou os R+, que rodaram comigo antes, já como ele informei, ó, você formou agora, vem trabalhar comigo em tal lugar, e aí acaba que você nem precisa procurar, tipo, as pessoas vão te levar, se você é bem formado e vem de uma boa instituição, sabe? Tipo, o caminho vai se abrir para você. Com certeza. No interior, assim, para cirurgia geral, depende muito do interior que você vai, sabe? Porque às vezes aí o contrário, demanda de hospital às vezes lá é menor. Então tem pessoas que já estão lá há muitos anos, cirurgiões mais antigos, equipes já formadas e tudo mais. Então acaba que no interior as portas às vezes estão crescendo mais agora para áreas que ainda não existem lá, que tipo as pessoas tinham que sair de lá para vir para São Paulo para cá, o cara que é o cirurgião vascular que faz tal coisa. Então talvez esse mercado da subespecialidade, você pode criar, né? Da subespecialidade para voltar para o interior seja um caminho que talvez é o que está crescendo hoje, na verdade. Seja mais interessante. Tá aqui na capital, se subespecializa e volta para lá para abrir o mercado novo. Tipo assim, você voltar para lá como cirurgião geral, beleza, você vai. Mas é difícil depois lá você crescer como alguma outra coisa, tipo assim, sendo cirurgião geral, sabe? Entendi. Porque já tem esse nicho, né? Show, cara. Bom, em relação a você prestar uma prova de R+, para fellow, essas coisas, eu fico bem tranquilo. Pô, você é um cara que fez questões de banca, você é um cara que mentora as pessoas, então não tenho dúvida do seu sucesso. Então, gente, a gente está aqui, nós todos somos membros do 7º ano, então a gente quer ressaltar, cara, a importância da mentoria de fato para uma pessoa que está estudando tanto para a prova de acesso direto, que é a prova de R1, quanto para a pessoa que está estudando para a prova de R+, também. A gente sabe que existe essas questões de tempo, de algumas coisas que acontecem na sua vida pessoal que você não controla e você vai ter que lidar. E nós passamos exatamente por isso, né? Nós passamos por problemas pessoais, passamos por privações de sono, noites mal dormidas, ansiedade. E nossa função aqui é tentar encurtar um pouco do caminho de vocês, né? Nós temos as reuniões individualizadas, cada aluno merece a atenção de uma forma. Nem sempre a gente aborda o aluno da mesma forma que eu vou abordar o outro. Um começou a estudar agora, o outro já está estudando, às vezes, no 3º ano, como o Vini ficou, entendeu? Então, a mentoria, a gente está aqui para dar todo o suporte para você. E, cara, funciona muito. Para você ter ideia, o Gil falou do balão do HDA, já me veio na minha cabeça o meu resumo. E eu falei assim, caralho. Eu lembro de uma questão que eu errei, que é as complicações, cara. É isquemia nasal, não dá isquemia nasal. Isso aí, tá vendo como funciona, entendeu? Se você vier com a gente, se você realmente cumprir o que a gente fala, as coisas funcionam. Eu lembro até como monta esse balão, cara, pra você ter uma ideia. Então, é isso. A gente fica à disposição de vocês quanto à mentoria. Nós estamos com o nosso intensivo, que é para as pessoas que chegam geralmente no meio desse ano, ficam um pouco perdidas em relação à organização, porque é muita coisa, as pessoas não sabem de fato como é o processo, e a gente está aqui justamente para isso, para dar informações sobre o mundo médico, sobre nossa vida pessoal, sobre nossas experiências, para ajudar todos vocês, e também em relação à metodologia, saber como estudar, como fazer as questões, como revisar, e como ter essa consciência, essa constância, essa confiança que a gente teve para chegar até aqui. Então, é isso. Quer falar mais alguma coisa, Vini? Não só essa questão também da mentoria importante, cara, uma coisa que a gente bate muito na tecla, e é uma importância muito grande, nós três aqui principalmente, a gente se importa muito com o aluno no sentido saindo um pouco mais da preparação tipo médica, Perfeito. estudo,
métrica. Cara, uma coisa muito importante, principalmente nesse ano, é você estar bem com a sua cabeça e você estar bem durante o ano. Saúde mental, gente. Não vai ser um ano fácil, vai ser um ano horrível, desculpa a palavra, mas vai ser um ano muito ruim, que você estuda muito, você fica com privação de sono. Então, cara, é muito fácil você ficar mais ansioso, você ficar mais triste, você acabar se abalando mais. Então, assim, o nosso trabalho aqui é justamente fazer com que a gente consiga lidar melhor com essas emoções também. A gente já passou por isso aqui. Demais, sofri A gente muito. sabe como é que acontece. A gente sabe como a nossa cabeça funciona. Quando a gente sai da preparação, dentro da residência, sua cabeça tá estressada por causa da residência, tá estressada por causa da residência. Mas você olha pra trás e vê, cara, tinha muita coisa que acontecia na minha cabeça que, tipo assim, eu fazia tempestade no copo d'água, porque é um momento muito estressante. Sim. E junto com isso, a gente preza muito sempre por estar fazendo isso, por estar auxiliando vocês, por estar dando suporte psicológico, por estar ali do lado, justamente para esclarecer o máximo de dúvida e a gente tentar amenizar um pouco esse caminho. Sim. A gente está com o projeto junto com o Chan de fazer reuniões com os alunos para a gente compartilhar nossas experiências. Teve até um encontro presencialmente também aqui na nossa sede, para a gente dividir mesmo, para aproximar os alunos, para eles conhecerem a gente, para eles entenderem que a gente conquistou o que conquistou, mas foi muito árduo, foi muito difícil e que está valendo a pena, entendeu? Então, eu acho que nós todo somos mundo é capaz, né? um dos poucos grupos que está batendo muito nessa tecla. Além de fornecer a metodologia, de fornecer o suporte, a gente está fazendo essa aproximação e estamos tocando nesse assunto, cara, de bem-estar, de confiança, de saúde mental, como o Vini citou. E isso é um diferencial muito grande. Total, cara. Total. Tem muito aluno, cara, que é muito bom. Ele sabe a matéria, ele sabe estudar, mas ele perde para ele mesmo porque ele não... Cara, paralisa, total. Tipo assim, é um aluno que tem conteúdo, é um aluno que faz muita questão. Só que, cara, chega na hora da prova, o cara não consegue abstrair o que ele fez. Abstrair não, botar ali todo o ano dele. Não consegue, sabe? O ambiente muda muito. Cara, vai ter prova que você vai chegar um dia, você tá com a cabeça boa, você vai voar. Agora, tem prova que você chega que você tá com a cabeça ruim. Sim. Cara. Então, para finalizar aqui nosso excelente bate-papo, excelente troca de informações, Gil, o que você gostaria de falar para a pessoa que está nos assistindo, para dar um conselho? A pessoa que quer entrar no mundo da residência, principalmente da cirurgia geral, que é o seu ponto. Que conselho você daria para ela? Pode ser em relação à prova, em relação à vida, o que você quiser. O que você acha que poderia fazer a diferença para essas pessoas? Cara, assim, para quem quer fazer cirurgia geral e tá no início da graduação ainda, assim, eu acho que o primeiro conselho é tentar se aproximar um pouco mais da especialidade, como eu fiz ao longo da faculdade, assim. Então, participar de atividades que envolvam a cirurgia, para você ter uma noção, basicamente, do que você vai lidar com isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai te dar uma noção melhor do seu futuro, como é que aquele cirurgião ali trabalha, então acompanhar alguém, poder fazer esse contato com essas pessoas e tudo mais, participar de mentorias ou ligas que envolvam essa parte. Acho que é uma coisa que vai deixar você mais próximo da especialidade para ter certeza que é isso que você quer fazer. Às vezes essa certeza nem isso você vai ter, essa certeza mesmo você só vai ter quando você entrar na residência médica, porque é outra vida. Você pode ter feito a liga que for, o estágio que for, não interessa. Não tem nada igual a residência. Não tem nada igual a residência, então nenhum estágio de liga ou um internato de cirurgia vai ser igual a um R1 ou algo do tipo de cirurgia geral. Mas é algo que você já vai ter um contato com a especialidade, então acho que isso é um conselho interessante para quem quer fazer cirurgia geral. Para a prova em si, para quem vai prestar a cirurgia geral, estude bastante, tipo assim, esse é um conselho generalista para qualquer especialidade que você queira fazer, mas escolha a instituição que você quer fazer baseado na sua vida, no que você quer. Tipo, não existe a melhor instituição e a única instituição, tipo, existe aquilo que é melhor para você. Então, tipo, não pode ser São Paulo. Existe o seu lugar. Existe o seu lugar, exatamente. Pode ser São Paulo, em São Paulo pode ser a Santa Casa, pode ser o HC, pode ser a Paulista, ou pode ser o hospital no seu estado, que pode ser um excelente serviço também, como tem no meu estado, no seu também deve ter, com certeza. Então, tem que entender aonde você quer ir e o que você quer buscar. E isso não precisa estar em São Paulo, isso pode estar na sua casa, no seu estado, e o estudo não vai mudar, independente, estude muito para estar onde você quer estar. Então, entenda que a vida vai além da sua formação e envolve outras coisas além disso. Então pense sobre isso e escolha para onde você quer ir.
E na cirurgia geral, o conselho que eu dou é trabalhe bastante, assim. Tipo, você nunca vai se arrepender. Não quebre mão. Né? Você nunca vai se arrepender de trabalhar muito, assim. muito. Você vai reclamar. Sim. Você vai, tô trabalhando muito, que não sei o que lá. Você vai reclamar. Mas eu garanto a você que se você trabalhar muito, quando acabar, você vai olhar pra trás, você vai agradecer por ter trabalhado muito, assim. Tipo, as coisas vão acontecer se você fizer isso. A gente tá plantando pra colher. Sempre, cara. E demora. Não tem jeito. Você precisa sofrer um pouco pra no final você ser diferenciado. Exato. Não dá pra você fazer o que todo mundo faz. Não dá pra você sempre querer fazer o mínimo e quando você se formar, você ser o cirurgião, você ser o médico. Você mais já vai ganhar renomado. muito dinheiro. Não existe isso, né? Não. Esqueça É o que a gente tava conversando antes aqui do podcast. Às vezes a gente tem a sensação que as pessoas entram na medicina achando que elas já vão sair terminando a faculdade, a residência, já ganhando horrores, né? E a gente até brincou ali que a gente falou, não existe especialidade de ouro, né? Sim. Existe a pessoa por trás da especialidade, é o que o Lucas e o Danilo batem na tecla do 7º ano. Não é porque você vai ser cirurgião vascular que você vai ter um retorno financeiro grande. Sim, não é porque nós seremos oftalmologistas que nós teremos um retorno financeiro grande. Tudo depende da pecinha por trás da especialidade. Então não entre na ilusão que aquela especialidade vai te gerar uma super renda, né? Sim. Não, é o seu trabalho bem feito, é o seu esforço, é a sua capacidade de ser uma boa pessoa, de ter uma boa formação, de saber se comunicar, né? De saber se portar nas redes sociais. Por isso que a gente tem o João da Medmaster, para saber posicionar, fazer o seu posicionamento, sua construção de imagem, usando a inteligência artificial, usando os conhecimentos dele para potencializar e captar possíveis pacientes. Então, hoje a medicina ela vai muito além também de ser um bom médico, né? Ser um bom médico é o essencial. Sim. Mas tem que saber se comunicar, tem que ser uma boa pessoa, tem que trabalhar no marketing médico, tanto pessoalmente quanto através das redes sociais. E acho que é isso. Vini, quer finalizar? Falar alguma outra coisa? Cara, agradecer, né? Com certeza. A disponibilidade do Gil estar aqui com a gente. Foi um papo muito proveitoso. Eu acho que muita gente vai conseguir aproveitar isso. Que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis nesse momento. Então, o que a gente quer é justamente divulgar essa informação. Então, trazer alguém que vive aquilo na pele, que já viveu aquilo na pele, é algo que contribui muito pra gente. Então, mais uma vez, obrigado, Gil. Cara, se quiser falar seu Instagram, quiser mandar aí pra galera. Eu sempre... Cara, os stories deles são muito bons. São Ele muito é bom bons de os stories. DMs. Fala o dia que você posta no 7º Residência. Quem for seguir, sigam aí o 7º Residência. Então, às quartas-feiras é o dia que eu posto algum caso clínico da cirurgia lá. Sempre com o Lebron atendendo alguém. Então, sigam lá o 7º Residência. Nas quartas-feiras, participem dos casos lá. Exato. Pra quem tá estudando, é um bom treino. É Eu lembro um bom que eu respondia treino. muitas coisas. Porque era muita coisa nova. Eu falei, E cara, caso, nunca caso vi isso. contextualizado. Exato. Imagem, Dava medo bem de errar, feito. né? Eu sempre vou trazer a história. O assim. avião do 7º Residência chegando assim pra buscar o paciente sair. Aquilo ali foi a história real da Barinha, viu? Caramba, Outro dia eu conto essa história aí. Mas, então sigam o 7º Residência. Lá eu vou deixar pra vocês às quartas-feiras sempre algum caso de cirurgia, alguma vivência. E meu Instagram vai aparecer lá também pra vocês seguirem lá e curtirem também um pouco mais aí. É isso, Gil. Muito obrigado. E vamos que vamos, galera. Finalizamos mais um 7º Talk. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando trazer, como o Vini falou, esses casos reais, pessoas reais com trajetórias verdadeiras, para inspirar vocês, para orientar vocês nesse longo caminho, porque é longo mesmo. Aí o Vini estamos no começo, o Gil também está no começo, um pouco mais avançado, mas não tenho dúvida que será gratificante e que a gente vai ajudar vocês com isso. Então, até uma próxima. Nos vemos num próximo episódio.